meus amores. Mais uma vez aqui. Sempre começo da mesma forma, né? Ah, mas é porque são aulas, né, gravadas, e aí passa o tempo entre uma e outra, eu acabo me repetindo. Mas como o sentimento é o mesmo, então tá valendo o vocativo, meus amores e tudo mais. Vamos continuar com a matéria? Hoje a gente vai falar sobre concordância verbal. A gente já trabalhou concordância nominal, então entre classes consideradas nome, e agora a gente vai ver a concordância verbal, que é do verbo, né? Se permanece no singular, se no plural, qual é a variação, a flexão que ele sofre e em que casos. Vamos lá? Vem comigo? Primeira coisa que a gente tem de falar é para não ter preconceito, né? Nós vai! A gente tem aí o pronome nós, que é a primeira pessoa do plural. A gente tem aí o vai, né, que é a terceira pessoa do singular. Então, a gente sabe que à luz da gramática normativa, isso não está certo. Mas a gente não pode ter preconceito com quem fala sim. Então, ó, diga não ao preconceito linguístico. Tá bom? A gente precisa saber, porque há ambientes em que vão pedir da gente um maior monitoramento. A gente já cansou de falar disso. Maior monitoramento linguístico, uma preocupação com a linguagem. Então, eu penso antes de falar e eu procuro adequar essa minha fala, essa minha linguagem, o uso do meu português como norma culta, perante as regras dessa gramática normativa que estabeleceu, então, normas de regência, de concordância e tudo mais. Então, a gente precisa falar mais de uma língua, dentro mesmo da língua portuguesa. Não é isso? Então, a gente tem um falar mais descontraído, beleza, tem momento para isso. Né? Não dá para ter formalidade, por exemplo, utilizar a ênclise num momento em que você está ali de intimidade e falar, beija-me. Eu disse, meu Deus, você não, me beija, né? Então, há momentos em que a informalidade, né, nos obriga a deixar essas regrinhas um pouco de lado. Então, amo-te, em vez de te amo. O importante é você sentir amor. É dar esse amor, falar, expressar. Isso é mais importante do que essas regras. Mas há momentos em que a gente vai precisar, sim, delas. E aí a gente precisa saber, né? Para isso a gente está aqui estudando. Para que no momento em que você, né, tenha de usar essas regras, você saiba. Tá bom? E aí a gente procura não se acostumar a falar assim. Por quê? Porque em determinados momentos pode ser difícil falar à luz da gramática normativa. Tá bom, amores? Então, vamos ver alguns casos. Primeira coisa. Primeiro caso de concordância do verbo vai ser com o sujeito simples. Então, o verbo concorda com o sujeito. Tá? Sujeito simples. A gente está falando, então, de um núcleo só. Regra geral. Núcleo do sujeito no singular, verbo no singular. Núcleo do sujeito no plural, verbo no plural. Então, você tem ali, acabou o incêndio. Se o incêndio, núcleo, incêndio, está no singular, acabou tem que estar no singular. As ruínas, núcleo, está no plural, então restaram, vai estar também no plural. Né? Quando a gente fala eu fui, nós fomos, olha aí o verbo concordando com o núcleo do sujeito. Em pessoa, em número. Isso é fácil, né? Quando a gente inverte a posição na frase, então a gente coloca o sujeito, ainda que ele seja simples, a gente coloca depois do verbo, como foi o caso aí, às vezes dá um nó. Aí a gente fala assim, restou só R$200. São R$200? Então, restaram, percebe? Então, a gente precisa ter atenção, mesmo quando a gente desloca esse sujeito na frase. Tá? Preste atenção nisso. Outro caso ainda com o sujeito simples. Aqui a gente tem o verbo mais o pronome ser. Gente, o ser, eu entendo vocês. É um problema na vida do estudante, muitas vezes. Porque ele pode ser tanta coisa. Tanta coisa. Né? Ele pode ser pronome, ele pode ser conjunção, conjunção condicional, conjunção integrante, pode ser até causal. Então,
eu concordo e entendo que muitas vezes a gente fica em dúvida, mas a gente precisa analisar a frase e saber qual é a função dele. Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois. Eu tenho PIS e PA. PA, pronome apassivador, ou partícula apassivadora. E PIS, né, que é a partícula de indeterminação do sujeito. Quando a gente tem sujeito indeterminado, lembra que vocês aprenderam isso? Ah, verbo mais ser, verbo na terceira pessoa do singular mais ser, sujeito indeterminado. A gente tinha essa regrinha, né? Mas por quê? Porque a gente não consegue determinar o sujeito. Ao contrário do pronome apassivador, que vai indicar a voz passiva. Então, em uma, o PIS vai estar na voz ativa. PA vai estar na voz passiva, pronome apassivador. Tá bom? Então, vamos entender a diferença entre eles. Olha só. Aqui se realizavam muitas festas. O que eu quero dizer é que aqui muitas festas eram realizadas. Percebe? Eu posso transformar a passiva sintética em passiva analítica. E aí, galerinha, se é voz passiva, eu tenho de ver o sujeito para concordar com o verbo. Então, se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo também vai ter que estar no plural. Então, olha só, muitas festas eram realizadas. Então, realizavam-se muitas festas. Percebe? O verbo realizar precisa estar no plural. A gente vê um monte de placa, às vezes, com desvio na rua. Conserta-se bicicletas. No plural. Onde é que está o erro à luz da gramática normativa? Porque se são bicicletas, deveria ser consertam-se. Tá bom? Não é sujeito indeterminado, é voz passiva. Alugam-se casas nesta vila. Ou aluga-se casa nessa vila. Então, qual é o sujeito paciente? Está no singular ou está no plural? O verbo vai concordar com ele. Tá bom? Agora, quando a gente tem um sujeito indeterminado, aí vai permanecer no singular, na terceira pessoa do singular. Olha lá exemplos. Antigamente, acreditava-se em promessas mentirosas de certos candidatos. Só antigamente, né? Deixa isso quieto. A gente tem que estar atento, né? Mas vamos lá. Então, veja, acreditar é quem acredita em algo. É verbo transitivo indireto. Tem esse detalhe, é uma dica para você. Quando é que é uma coisa e quando é que é outra? Porque disso vai depender a sua concordância na frase. Quando você tem um verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou seja, bitransitivo, você vai ter voz passiva. Então, realizar, quem realiza algo. Realizar é verbo transitivo direto. Olha os dois exemplos que eu coloco lá em cima. Ó. Ama-se a criança. A criança é amada. Voz passiva, sintética. Ser, verbo concordando com o sujeito. Quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto. Agora, pediu-se silêncio aos candidatos. O silêncio foi pedido. Voz passiva também. Só que quem pede algo a alguém. Ele é bitransitivo. Mas eu estou colocando se aí, substituindo o objeto. Direto. Tá ali, ó. Pediu o quê, né? Pediu-se silêncio. Foi pedido silêncio. Quando a gente inverte, né? Ativa para voz passiva. O objeto se transforma em sujeito. Então, pediu-se silêncio. Silêncio foi pedido aos candidatos. Entende? Então, quando o verbo é transitivo direto ou bitransitivo, eu tenho voz passiva sintética, eu vou ter pronome apassivador, verbo concordando com o sujeito. Agora, quando eu tenho verbo transitivo indireto, quando eu tenho verbo de ligação, ou quando eu tenho verbo intransitivo, o que eu vou ter ali não é um pronome apassivador, é um índice de indeterminação do sujeito. Olha os exemplos nas frases. Precisa-se de muitos professores. Quem precisa de alguém nesse caso, né? De algo. Percebe que quando eu faço essa pergunta ao verbo, eu percebo a preposição. Então, ele é transitivo indireto. Exemplo de baixo com verbo de ligação. Era-se, por alguns momentos, feliz. Eu não estou especificando quem é. Eu estou falando de modo geral, por isso que é índice de determinação do sujeito com verbo de ligação. Vive-se com esperança. Viver
Verbo intransitivo. Com esperança. Mas quem? Uma pessoa só? Eu tenho um sujeito ali? Não, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. Porque eu estou falando de modo geral. Então, nesses casos, de verbo intransitivo, de verbo de ligação e de verbo transitivo indireto, o que eu tenho é partícula de indeterminação do sujeito. E aí o verbo, ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. Ele não vai concordar com o sujeito, porque não tem sujeito. Ele está indeterminado, melhor dizendo. Tá bom? Aí vamos lá. Outro caso. Expressão partitiva mais nome no plural. A gente pode, então, ter verbo no singular ou no plural, porque vai concordar com o núcleo dessa expressão ou com o que vem depois. Veja, a maior parte dos turistas fica ou ficam na cidade apenas 2 dias. Se eu coloco no singular fica, está concordando com parte. Se eu coloco ficam, está concordando com turistas, que é o complemento depois dessa expressão partitiva. Então, quando eu tenho uma expressão partitiva, eu posso concordar o verbo com o núcleo dessa expressão parte e permanecer no singular, ou eu posso concordar com o que vem depois, que está no plural. Tá bem? Coloquei 2 exemplos aí, olha para você, ó. A maior parte das coisas importantes no mundo foram realizadas por pessoas que continuaram tentando quando parecia não haver esperança de modo algum. A maior parte das coisas importantes no mundo foram realizadas. O autor escolheu usar verbo no plural. Concordar com coisas. Está correto. Outro exemplo. A maior parte dos problemas do homem decorre de sua incapacidade de ficar calado. Esse autor já aí resolveu concordar com parte e utilizar o verbo no singular. Decorre. Percebe? É uma questão de escolha, tá bom? Aí vamos lá. Pronomes relativos que e quem na função de sujeito. A gente tem então orações adjetivas iniciadas por pronome relativo e aí vão estar na função de sujeito e aí eu vou ter, né, verbo no singular, verbo no plural, concordando com quem, né, com primeira pessoa, com segunda pessoa, depende de quê? Essa é a pergunta. Então, olha só, não fomos nós que nos atrasamos. Foram os noivos que chegaram cedo demais. Então, quando você tem o que como pronome relativo, ele vai concordar com o antecedente. Então, vejam, não fomos nós que. Nós que, o verbo vai concordar com nós. Por isso é na primeira pessoa do plural, atrasamos. Foram os noivos que chegaram. Chegaram os noivos. Então, quando eu uso o que, vai concordar com o termo antecedente. Tá bom? Agora, quando eu uso o pronome quem, aí eu posso concordar tanto com o termo antecedente quanto com o próprio quem. Preferencialmente, a gente costuma dizer que concorda com a terceira pessoa do singular, com quem. Mas você pode usar as 2 formas e olha a mesma frase dita de modos diferentes. Como culpar o vento pela desordem feita, se fui eu que deixei a porta aberta? Se fui eu que deixei a janela aberta. Como culpar o vento pela desordem feita, se fui eu que deixei a janela aberta. Eu poderia ter dito também, se fui eu quem deixei a janela aberta. Tá? No outro exemplo, como culpar o vento pela desordem, se fui eu quem deixou a porta aberta? Ver quem deixou. Quando a gente fala quem deixei, fica estranho. Por isso que, preferencialmente, a gente usa na terceira pessoa do singular. Quando você resolve utilizar o deixei, você usa o que? Naturalmente. Você não pensa em colocar o quem. Então, no nosso dia a dia, na prática, a gente escolhe usar o que e concordar com o termo antecedente. Ou utilizar o quem e concordar com o próprio quem. Então, fui eu quem deixou a porta aberta, concordando com eu. Percebe? Mas você também, desculpa. Quem deixou concordando com quem? Gente, já estou me enrolando aqui. Quem deixou, eu tenho aí terceira pessoa. Tá bom? Ou eu quem deixei a porta aberta. Eu poderia dizer isso. Mas a escolha principal, como eu estou aqui reforçando, é concordar com quem. Tá bom? Peguei a mesma frase aí para dar exemplos diferentes. Me embananei um pouquinho na leitura dessas frases. Mas deu para entender? Vou repetir. Quando você tem o pronome relativo que, você concorda com o termo antecedente. Fui eu que fiz.
Quando você usa quem, fui eu quem fez. Pode utilizar fui eu quem fiz? Pode. Mas como é que a gente prefere? Fui eu quem fez, concordando com quem. Tá bom? Ficou claro agora? Vamos para o próximo. Principais casos de concordância do verbo com o sujeito composto. Agora a gente não está mais falando de um núcleo só, a gente está falando de mais de um. E a gente vai falar de sujeito anteposto e pós-posto. Tá bom? Então vamos ver. Núcleos do sujeito composto ligados por E. Primeira coisa. Verbo depois do sujeito. Então eu tenho a internet e o telefone celular na ordem direta. Sujeito e depois o verbo. Mudaram a história das comunicações. O verbo tem que concordar com a totalidade, verbo no plural. Então, a internet e o telefone mudaram no plural, para concordar com o sujeito composto. Certo? Agora, quando eu inverto essa posição, eu coloco o verbo antes desse sujeito composto, aí eu posso concordar com a totalidade ou eu posso concordar com o primeiro elemento. Olha o exemplo. Mudaram a história das comunicações, a internet e o telefone celular. Então, mudaram concordando com a totalidade desse sujeito, com o sujeito composto. Ou eu posso concordar apenas com o primeiro elemento. Mudou a história das comunicações, a internet e o telefone celular. Concordei só com o primeiro. Na prática, eu escuto muita gente falando assim, vem cá, quem foi o passeio? Aí a pessoa responde, foi eu, o Juninho e o Marcelo. Foi eu. Não está concordando nem com o plural, nem com o primeiro elemento. Então, você deveria dizer, fomos, porque eu, Juninho e Marcelo, primeira pessoa do plural, nós. Então, fomos eu, Juninho e Marcelo. Ou fui eu, Juninho e Marcelo, concordando com o primeiro. Ah, você quer usar o foi? Você já começou a sua frase, começou, foi... Não boto eu. Bota o Juninho. Foi o Juninho, o Marcelo e eu. Resolveu o problema. Percebe? Então, quando você tem o sujeito composto depois do verbo, você pode concordar com todos eles ou só com o primeiro. Cuidado, tá bom? Agora, quando está ligado, né? Esse sujeito composto está ligado por ou nem. Outros tipos de conjunções. Quando tem exclusão, uma coisa exclui a outra, porque não dá para as duas acontecerem ao mesmo tempo, eu vou utilizar o verbo no singular. Porque eu estou me referindo a um deles. É um ou outro, não dá para serem os dois. Agora, quando eu posso me referir aos dois e um não anula o outro, aí eu posso usar o verbo no plural. Repara os exemplos. O pai de Luísa gostaria que Fernando ou Cláudio se casassem com ela. Meu amor, relações monogâmicas. Não dá para casar com duas pessoas aqui no nosso país. Então, não dá para ela casar com o Fernando e com o Cláudio. Percebe? Então, é uma coisa ou outra. Então, eu tenho de utilizar o verbo no singular. Se casar, se. Nem Fernando, nem Cláudio se casará com ela. Mesma coisa. Tanto ou quanto nem. Uma coisa anula a outra. Então, verbo no singular. Agora, eu tenho ou nem sem indicar exclusão. Exemplo, chuva forte ou frio intenso reduzem a presença de público nos estádios. Podia acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Chuva forte e frio intenso. Então, uma coisa não anula a outra. Se não anula, eu vou utilizar o verbo no plural. Reduzem a presença de público nos estádios. Nem os professores, nem os alunos sabiam que as aulas seriam suspensas. Nenhum nem outro. Os dois poderiam não saber. Então, uma coisa não anula a outra. Um personagem não anula o outro. Um núcleo não anula o outro. Então, eu uso o verbo no plural. Deu para entender? Galera, concordância verbal é muita prática. A gente fala a língua portuguesa desde que a gente nasceu. A gente vive ouvindo, lendo, escrevendo, falando. Então, é muito natural concordar. Principalmente quando a gente tem essa vivência da língua portuguesa e tem esse ouvido, essa inteligência linguística. Que há pessoas que têm uma inteligência matemática, inteligência artística mais desenvolvidas, mais apuradas. Há pessoas que têm inteligência linguística mais apurada. São as habilidades que são múltiplas do ser humano. Mas é importante que a gente preste atenção no dia a dia. Eu venho falando isso a toda aula. Preste atenção nas músicas que você canta, nos discursos que você ouve, nas falas que você profere. Preste atenção em tudo.
Também já disse para vocês, não digo tudo que penso, mas penso tudo que falo. Então pensa, monitora a sua linguagem, tá bom? Vejam como é que isso é utilizado, inclusive, não é só no dia a dia não, mas até em provas, concursos, questões, tirinhas, como essa aí, olha. Siga, podemos ir. É só para uma pessoa. Se fosse para mais de uma, seria sigam. Eu vou primeiro, tchau. Faz parte. Tá aí na tirinha. Vê, ela brincou com o quê? Com o verbo, no singular ou no plural. Percebe? É isso, gente. Vamos brincar com a língua portuguesa, vamos prestar atenção em tudo e vamos viver, né, dia a dia com consciência fonológica, linguística, né, ortográfica, estilística, tudo isso. Tá bom? A gente continua com esse conteúdo numa próxima aula. Tá certo? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.